Você vai assistir Em Destaque. Oferecimento Davi Natali Imóveis. A menor distância entre você e o seu sonho. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Destaque, você que nos acompanha pela Record News e também pela TV Sim. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Hoje no programa a gente recebe o presidente da ADEPOL Nacional, presidente dos delegados de polícia do Brasil. Ele já era presidente da ADEPOL no Espírito Santo e agora também foi eleito para a ADEPOL Nacional. Vai conversar um pouco com a gente o delegado Rodolfo Laterza. Rodolfo, boa noite e bem-vindo ao programa. Boa noite. Uma satisfação, uma honra estar em seu programa. Muito obrigado pela oportunidade. Imagina, um prazer nosso te receber. Rodolfo, uma representação importante, né, quando a gente fala de delegados de polícia do Espírito Santo, né, uma figura capixaba que já representava os delegados capixabas, agora representando também o país inteiro, né, na ADEPOL do Brasil, não é isso? É uma grande satisfação e honra, porém num momento difícil, porque o nosso grande líder da ADEPOL do Brasil, Dr. Carlos Eduardo Bezerra Jorge, faleceu de infarto agudo no miocárdio no dia 23 de novembro de 2019. E eu trabalhava muito integrado à gestão dele, como já sou atualmente vice-presidente parlamentar da entidade, e como uma espécie de testamento por ele deixado, eu fui considerado o candidato à presidência da entidade classe. Nós fomos eleitos por aclamação como um único candidato e daremos continuidade ao legado deixado pelo nosso anterior líder e também sempre procurando evoluir. Lembrando que a ADEPOL do Brasil, ela lida não apenas com pautas policiais, ela lida com todos os projetos de impacto nacional para a sociedade brasileira. Então, uma grande responsabilidade e esperamos, né, continuar a dar atenção a esse trabalho de cunho estratégico para a nação. Agora, Rodolfo, antes da gente falar até dessas pautas, né, Rodolfo está me falando da participação da ADEPOL em votações importantes no Congresso Nacional também. Mas antes, vamos falar um pouco da atuação da ADEPOL, né, até por curiosidade, para quem está em casa assistindo a gente agora. Vamos falar um pouco, qual é a atuação da ADEPOL, né? Vamos falar a nível de Estado, depois a gente fala a nível de Brasil, para poder ficar bem explicado para quem está acompanhando a gente. Como que funciona a ADEPOL e qual a atribuição mesmo da associação? A Associação de Delegados de Polícia, ela atua em prol da categoria de delegados como substituto processual e atuando em prol do desenvolvimento institucional e classista da carreira de delegados em projetos de relevância para a segurança pública. Em nível nacional, a ADEPOL do Brasil, ela trabalha num plano mais estratégico. Ela representa a categoria de delegado de polícia no Brasil, lidando com todas as pautas que atendam direta ou indiretamente a carreira, mas também que influenciem a dinâmica da sociedade, porque nós sabemos que a segurança pública ela tem um viés econômico, um viés fiscal, um viés institucional, não apenas afeta a questão criminal. Então a ADEPOL do Brasil acaba participando de diferentes cenários. Por exemplo, a Associação de Delegados de Polícia ela trabalha com toda a pauta legislativa no âmbito do Congresso Nacional que influencie diretamente a segurança pública no Brasil. A ADEPOL do Brasil atua, por exemplo, na construção da lei do SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. A ADEPOL do Brasil participou das 4 reformas do Código de Processo Penal, no pacote anticrime, né, que foi encaminhado ao Congresso Nacional em 2019, pelo então ministro Moura. A ADEPOL do Brasil trabalhou desde o primeiro dia na Comissão de Reforma da Legislação Penal e, consequentemente, então, diversas modificações legislativas a ADEPOL do Brasil atua. Agora, a nível de Estado, então, hoje ela representa muito nessa questão também de representação da classe, né, dos delegados. E aí envolve todos os delegados, por exemplo, da Polícia Civil, da Polícia, da Polícia Federal também, ou não? No âmbito local, somente os delegados da Polícia Civil. No âmbito nacional, a ADEPOL do Brasil congrega em seu estatuto a representatividade de todos os delegados de Polícia Civil do Brasil. Sim. E federais. Federal também? Sim. Bacana, ou seja, é uma representação importante. Agora, a nível de categoria, hoje, a categoria, como que ela está em relação à questão salarial, de concursos no Estado? A categoria tem se posicionado também em relação a isso? Sim, nós temos posicionado firmemente. A categoria de delegados de Polícia Civil do Espírito Santo, infelizmente, tem uma remuneração não condizente com o paradigma nacional. Tivemos recentemente um reajuste concedido pelo governo antes da pandemia, porém ainda falta cumprir certas
parcelas que o governo assumiu um compromisso. Tememos que o governo retroceda nesse aspecto e não pode, porque é algo que geraria uma grave instabilidade. E nós temos a categoria de delegado de polícia extremamente bem qualificada aqui no Estado, porém necessitando de mais investimentos e mais reconhecimento. Agora, em nível nacional, sabemos que a categoria de delegados no Brasil enfrenta desafios como um todo, principalmente em relação ao subfinanciamento das polícias civis, com muitas dificuldades em relação a prover com os recursos adequados. É uma luta contínua que se tem em função justamente do baixo nível de prioridade que os governos estabelecem. Ou seja, você está falando que além da questão salarial, que ainda é um problema, como você colocou, é a questão da estrutura mesmo que a polícia tem. As delegacias em condições ruins, a estrutura policial usar a própria, enfim, a farda, tudo. Exatamente, baixos índices de recursos tecnológicos, estruturas prediais precárias, principalmente carência de efetivo e a remuneração que não condiz com as demais carreiras do sistema de justiça criminal, infelizmente defasadas. Então isso cria desequilíbrios que afetam a sensação de uma segurança pública de qualidade, né? Porque são problemas estruturais. Entendi. E que a DEPOL do Brasil sempre procura atacar e enfrentar. E atua também nessa representação, né? Sem dúvida. Defendendo a categoria classe nessas lutas também, sem dúvida, né? Vamos fazer o seguinte, Rodolfo, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente continua conversando com o Rodolfo Laterza, ele que é presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil e hoje está conversando com a gente aqui no programa em destaque sobre a categoria As Lutas e no próximo bloco a gente vai falar sobre essas representações em Brasília, né? Tem muitos projetos que a DEPOL participou, a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. É bem rapidinho, a gente volta já já. Você está assistindo Em Destaque. Oferecimento Davi Natali Imóveis. A menor distância entre você e o seu sonho. Estamos de volta com o programa em destaque, hoje recebendo Rodolfo Laterza, presidente da ADEPOL do Brasil, Associação dos Delegados de Polícia, nacionalmente, né, representando nacionalmente a categoria. Rodolfo, no bloco anterior a gente comentou sobre a atuação da ADEPOL, tanto no Espírito Santo como a nível de Brasil. Mas eu queria agora até explicitar para quem está em casa algumas dessas atuações lá em Brasília, lá no Congresso Nacional. Você me falou que a ADEPOL atuou diretamente na votação de importantes projetos, na articulação política nacionalmente também desses projetos, não é isso? Exatamente. Eu gostaria de destacar, por exemplo, o trabalho da ADEPOL do Brasil na reforma da Previdência, em que foram aprovadas as emendas diretamente por ela, elaboradas através do vice-líder do PTB, o deputado Emanuel Pinheiro Neto, que estabeleceu a pensão integral para o policial civil ou policial federal que vinha a óbito em serviço. E também em relação à questão da possibilidade dos entes federados, ou seja, dos estados, terem critérios específicos de cálculo de proventos e idade em relação ao paradigma definido para a União, para os policiais da União, no caso, os policiais federais. Também a DEPOL do Brasil trabalhou firmemente, junto com as lideranças, né, político-partidárias, para se não diminuir o valor do BPC, benefício de prestação continuada, abaixo de um salário mínimo. O BPC que é prestado por uma pessoa com deficiência. Exatamente, né? Que é o projeto original, era reduzir para R$400 esse valor. Então, não atua somente para as questões vinculadas à carreira, tem que se ter responsabilidade social. Também no âmbito do pacote anticrime, nós também atuamos para aumentar significativamente penas de algumas modalidades de crimes. Por exemplo? Por exemplo, crimes de roubo, a majoração dos crimes de roubo armado com emprego de arma de fogo era algo, um forte clamor, uma melhor definição das organizações criminosas em relação à necessidade de confrontá-las. Também relacionado à cadeia de custódia de prova. Nós criamos, através de uma contribuição técnica, do artigo 158A até o artigo 158F, no Código de Processo Penal, toda a sistemática da cadeia de custódia de prova, porque isso também influencia na questão da análise dos vestígios da prova técnica, era uma grande carência que havia. E, atualmente, eu acho que existem muitas necessidades, mas está em plenário, para ser pautado em plenário, o PL 7223/2006, cujo substitutivo é apreciado pelo deputado subtenente Gonzaga, que vai reformular
o sistema penitenciário, acabando com certas idiosincrasias que só existem no Brasil, como o trabalho não ser obrigatório para o preso, como ter visita íntima para qualquer tipo de criminoso, para qualquer tipo de apenado. Eu acho, e não se estabelecer certos critérios de definição dessas garantias em relação ao apenado. Haja visto o caos que nós temos no sistema penitenciário. Sim. Então, são certas anomalias que só existem no Brasil e que precisam de uma reformulação da Lei 7.210 de 84, que trata da Lei de Execução Penal. Agora, fala-se também, Rodolfo, da atualização do nosso Código Penal, né? Porque fala-se muito que o Código está defasado, né? E se discute muito também a questão da polícia prender e a justiça soltar. Né? Algo que é muito reclamado, inclusive, até mesmo pela sua categoria, na verdade, pelos próprios policiais. Na verdade, o Código Penal ele sofre constantemente atualizações e reformas. Grande parte do Código Penal que nós temos hoje, embora ele tenha sido de um decreto-lei, originário de um decreto-lei de 1940, na verdade, grande parte dos tipos penais, ou seja, das normas penais incriminadoras que ali estão, já foram modificadas por leis recentes. Agora, o grande problema está em certas normas definidas no nosso sistema processual penal. Por exemplo, nós perdemos uma grande oportunidade de, na discussão do pacote anticrime, evitar certos mecanismos de impunidade que acabaram se tornando prejudiciais ao nosso trabalho, ao trabalho da polícia. Por exemplo, eu falo do acordo de não persecução penal. A ideia original era que englobasse só os crimes com pena de até 4 anos. Eu não sei como, não sei qual foi a articulação, mas numa emenda de plenário tiraram pena máxima de até 4 anos e colocaram pena mínima de 4 anos. Então, praticamente, grande parte dos crimes, excetuados aqueles com violência, grave ameaça e de violência doméstica, são acobertados pelo acordo de não persecução penal. Então, corrupção, lavagem de dinheiro, até tráfico de drogas pode ser, no caso, abrangido pelo acordo de não persecução penal, que você acaba, né, tendo aquela discussão se é um direito subjetivo do réu ou se é prerrogativa do órgão, né, do Ministério Público, na fase do processo. Mas consideramos um sério retrocesso que ali houve. Então, é necessário que o cidadão entenda a forma como as leis são construídas no Brasil. E é importante órgãos da sociedade civil, apartidários, como a DEPOL do Brasil, ali atuarem, para evitar que justamente sejam produzidas legislações que mais prejudicam do que beneficiam o enfrentamento à criminalidade e ao sistema de segurança pública como um todo. Importante nessa atuação, hoje a gente está recebendo um programa de destaque, Rodolfo Latessa, presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, conversando com a gente sobre a atuação da ADEPOL, não só no Espírito Santo, defendendo os delegados capixabas, mas também lá em Brasília, na ADEPOL nacional, a gente pode dizer assim. Rodolfo, infelizmente o tempo está acabando, eu quero te agradecer muito pela presença, foi um prazer te receber aqui no programa. Obrigado por explicar para a gente, para os nossos telespectadores, um pouco da atuação, uma atuação importante e muito ativa, muito atuante, né? Como você falou agora há pouco, com bandeiras importantes a nível de Brasil. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado, Rodolfo. Bom, a gente fica por aqui com o programa em destaque de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A gente lembra do nosso encontro de segunda a sexta, às 6h15 da noite, aqui na Record News. Uma ótima noite para você e até o nosso próximo encontro. Você assistiu Em Destaque. Oferecimento Davi Natali Imóveis. A menor distância entre você e o seu sonho.